Como é possível que milhões de homens, cidades e nações inteiras se curvem diante de um único indivíduo? Como um governante consegue manter sob o seu domínio o destino de um povo inteiro? Essa contradição não se apoia na força bruta, pois um homem sozinho não poderia vencer uma multidão. A resposta talvez não esteja na força do opressor, mas na complacência dos oprimidos. Trata-se do paradoxo da servidão voluntária, uma ideia proposta por um jovem estudante de direito, Etienne de la Boétie, por volta de 1548, e que até hoje se mantém atual. Sua obra ainda é lida, citada e temida por governantes ao redor do mundo. Venha agora com o Brasil Paralelo conhecer a história deste livro que tenta responder à pergunta: por que os homens obedecem? La Boétie nasceu em 1530 em Zalé, no sudoeste da França. Era filho de família nobre. Ficou órfão cedo e foi criado pelo tio. Estudou direito em Orleans, numa época em que a Europa fervilhava. A igreja enfrentava a reforma protestante e guerras religiosas rachavam o continente. Em toda parte, reis e príncipes proclamavam seu direito divino de mandar, e os povos, em sua grande maioria, aceitavam. Foi nesse cenário de incertezas que ele, perto dos 20 anos de idade, escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, também conhecido como o Contra Um. O texto não foi publicado em vida pelo autor, que faleceu jovem de uma doença intestinal aos 32 anos. Sua obra circulou primeiro por manuscritos entre amigos, passou de mão em mão, foi sussurrado como se fosse perigoso demais para existir em voz alta. E era. A obra foi preservada e mais tarde difundida por seu grande amigo, o célebre filósofo e ensaísta francês Michel de Montaigne, em seus famosos ensaios. E foi pelas mãos de Montaigne que o mundo soube que aquele jovem havia pensado algo que ninguém havia ousado dizer com tanta clareza. A obra começa com uma constatação que parece óbvia. Em toda a história humana, foi uma minoria que governou a maioria. Um punhado de pessoas, às vezes um único indivíduo, governava milhões de outras pessoas. Esse único homem não era necessariamente mais forte fisicamente ou mais inteligente que os demais. E ainda assim, multidões se curvavam diante dele. Milhões trabalhavam para sustentá-lo. Milhões o serviam sem questionar. Milhões morriam em guerras travadas em seu nome. Por quê? La Boétie rejeita as explicações fáceis. Não é a força bruta que os mantém no poder. Nenhum tirano teria força suficiente para subjugar sozinho um povo inteiro, se este decidisse resistir. Não é o medo, porque esse medo se dissiparia quando as pessoas percebessem que são maioria. O que mantém a tirania de pé, segundo o autor, é algo muito mais inquietante. É a vontade dos próprios dominados, o consentimento. Homens nascem livres. A liberdade é natural. A servidão, por sua vez, é aprendida. E se for aprendida desde criança, mais forte ela fica. Mas o pensador vai mais fundo, e o que ele encontra é uma verdadeira anatomia do poder. Compreender os detalhes que moldam a nossa cultura exige o contato direto com as fontes originais, sem recortes ou filtros editoriais. É exatamente por isso que criamos o Clube do Livro da Brasil Paralelo. Uma curadoria criteriosa de 12 obras selecionadas, edições exclusivas e conteúdos de apoio para você se aprofundar em cada leitura. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta agora mesmo, antes que as vagas acabem. Um tirano não sustenta seu poder sozinho. Ele conta com uma cadeia de cumplicidades. Abaixo dele há um grupo de favoritos. São autoridades, ministros, conselheiros, todos se beneficiando das migalhas que caem da mesa real. Abaixo desses, outros que se beneficiam dos favoritos. E assim por diante, numa pirâmide de interesses, de pequenas vantagens, de privilégios conquistados à custa da submissão. Cada elo dessa cadeia tem interesse em manter o sistema funcionando, porque o sistema os alimenta, e assim toda a sociedade se torna cúmplice de sua própria opressão.
Lavoisier chama isso com um termo que virou o título do livro: servidão voluntária. Não se trata de uma escravidão imposta à força, mas uma subserviência cultivada, defendida, até mesmo desejada. Os próprios servos a protegem, porque dela extraem sua pequena parcela de poder sobre outros servos ainda menores. A grande virada de chave na tese reside na desconstrução do poder do tirano. O autor argumenta que essa tirania é incrivelmente frágil. Afinal, o ditador só possui 2 olhos, 2 mãos e um corpo, exatamente como o mais simples dos seus súditos. A força extraordinária que ele parece emanar provém exclusivamente daquilo que o povo lhe concedeu de bom grado. Mas se a liberdade é um direito natural e a autonomia é tão simples de ser retomada, por que a humanidade historicamente escolhe o cativeiro? O pensador francês identifica 3 engrenagens fundamentais que sustentam essa servidão. A primeira delas é o hábito. Homens que nascem sob o jugo da opressão, sem nunca terem experimentado o gosto da liberdade, encaram as correntes como uma condição natural da sua existência, imitando a submissão de seus pais. A segunda ferramenta são os estratagemas de distração criados pelo Estado: banquetes, jogos, teatros e espetáculos públicos. O historiador romano Suetônio já narrava na antiguidade como os imperadores utilizavam a política do pão e circo para anestesiar a população, um método que Lavoisier aponta como o verdadeiro ópio dos povos submetidos. Por fim, o terceiro e mais poderoso mecanismo é a rede de privilégios e a corrupção estrutural. O tirano nunca está verdadeiramente sozinho. Ele se cerca de 4 ou 5 cúmplices que gerenciam seus interesses. Esses 5 controlam outros 600, e esses 600 estendem seus tentáculos sobre 6.000, criando uma teia de favores, cargos e vantagens econômicas. No final, o sistema corrompe tantos indivíduos que o número de pessoas que lucram com a tirania passa a rivalizar com o número daquelas que desejam a liberdade. E então vem a parte mais radical do texto: a solução. Lavoisier não propõe uma revolução armada. Ele diz algo muito mais simples: basta parar de obedecer. Um rei tirano só tem a força e o poder que o povo lhe emprestou. Retire esse empréstimo, e o rei não é nada. Nas palavras do autor, é como uma grande estátua de bronze que, tirados os seus suportes, cai e se quebra pelo seu próprio peso. Lavoisier seria lido e invocado por muitos povos ao longo dos séculos, pelos republicanos que combateram as monarquias europeias, pelos abolicionistas que lutaram contra a escravidão, pelos anarquistas do século XIX que viram no texto a expressão mais pura de suas ideias, pelos movimentos de desobediência civil do século XX, quando Gandhi mobilizou o povo indiano a não comprar mais o sal britânico, quando Rosa Parks se recusou a levantar do assento do ônibus, quando trabalhadores poloneses do Solidariedade pararam suas fábricas. Todos eles, sem necessariamente saber o nome de Lavoisier, praticavam exatamente o que ele havia descrito: a retirada do consentimento. A recusa em emprestar poder ao tirano, ao demonstrar que a tirania depende do consentimento e que o poder político é, em última análise, um reflexo da psicologia coletiva. A obra deixa de ser um mero documento do século XVI para se tornar um espelho atemporal da condição humana. Séculos após a morte do autor, o impacto do discurso da servidão voluntária permanece intacto. O texto nos faz recordar que o destino de uma sociedade nunca é pré-determinado. Depende apenas de como nós, enquanto sociedade, olhamos para o poder e para os poderosos. Essa reflexão feita pelo autor nos ensina que, para não ser refém das narrativas que tentam reescrever ou ocultar a história, você precisa ir direto à fonte. E foi justamente para ajudar nessa trilha de conhecimento que, após quase 10 anos de história, lançamos nosso primeiro produto físico, o Clube do Livro da Brasil Paralelo. Nosso Clube do Livro reúne 12 obras raras e fundamentais,
A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Cada obra foi selecionada estrategicamente por nossa curadoria para oferecer a você um plano de estudos estruturado, permitindo o desenvolvimento da sua inteligência, do vocabulário e da capacidade de análise da realidade política. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Cada edição foi desenvolvida com rigor editorial, capa dura e projeto gráfico exclusivo feito pelo nosso time. Mas atenção! São os últimos dias para você fazer parte desta iniciativa. Por ser um produto físico, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia de que esta coleção estará disponível novamente. Toque no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo hoje mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.